universo, vamos falar sobre expansão espiritual, expansão da consciência, o despertar. Vamos, depois da vinheta, rola o vídeo! Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane, sejam bem-vindos ao Olá, universo. Tô com uma cara de sono, né? Acabei de voltar da academia, tô pó. Mas antes que a ideia vá embora, eu vou falar sobre expansão espiritual, expansão da consciência, o despertar de um monte de coisa. E vamos falar sobre isso essa semana. O assunto da semana é esse no tarô. Eu comecei com esse assunto agora na leitura. Então eu vim difundir melhor essa parte, porque justamente quando a gente faz leitura de tarô, muitas vezes a gente não dá para falar tudo, e não dá para explicar tudo que a gente gostaria de falar para esse pessoal entender como que a vida muda, como que as coisas mudam, enfim. Hoje, assim, eu tive uma experiência muito legal, eu acho importante para mim, toda vez que eu tenho uma experiência legal e boa para contar, eu gosto de vir aqui e tem a ver com a expansão espiritual. E eu venho aqui para contar. Hoje eu fiz uma leitura particular com uma moça. No começo ela queria barganhar, não, só 30 minutos tá bom, foi aquelas leituras de última hora. Eu tinha vaga hoje justamente porque era para ser um vídeo gravado, e eu falei assim, nossa, pelas confusão das coisas que a mulher tá escrevendo nas perguntas, eu acho melhor a online, porque aí dá para mim também entender o que ela quer, né? Porque é uma confusão de coisa que essa mulher escreve, que eu falei, não, vamos desmarcar. Então, de sábado, então ficou para domingo, né, a leitura dela, e aí ficou essa vaga. E aí surgiu essa moça, queria resolver a vida dela, que estava uma bagunça, que estava tudo travado em 30 minutos. Eu falei assim, olha, para ser online, uma que 30 minutos, a gente só de conversar para mim te entender, já passa 30 minutos e a leitura se vai, né? 30 minutos não dá, realmente não dá. Uma vida inteira com problema, com um monte de coisa para resolver, em 30 minutos é impossível, Cristiane, ser tão rápida para sacar as coisas, porque o tarô fala, mas o tarô muitas vezes são enigmas que a gente tem que desvendar do que está escrito nas cartas, e nem sempre você logo de cara vai entender o que o tarô quer dizer. Que nem teve uma experiência minha que eu via ela indo trabalhar no exterior, numa empresa do exterior. Ela tinha que fazer uma viagem, ela tinha que sair da cidade onde ela estava. Só que no fim, o que foi? Não foi que ela saiu do país, ela saiu da cidade, do Rio de Janeiro, ela foi para São Paulo e foi trabalhar assim numa empresa do exterior. Ela foi trabalhar numa empresa de franceses. Eu via ela na Europa, via todas essas coisas, mas então o tarô ele não me mostra muito, né? E aí foi assim e realmente deu certo. A mulher falou, pensou, falou, ah, tá bom, Cristiane, eu vou fazer de 1 hora. Nossa, ela falou assim, no final da leitura, ela falou assim, Cristiane, você tirou um peso do meu coração. Muitas vezes a gente escuta isso dos nossos pais, da nossa mãe, e a gente não escuta alguém que totalmente, assim, eu não conheço você, ela falou assim, você é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu entrei no seu canal faz 1 semana e estava lá esperando que você fizesse a leitura de peixes de novo, e você saiu de novo e você repetiu umas coisas que me fizeram pensar. E aí ela veio me procurar. Nossa, eu fico tão contente com essa sincronicidade, com todas essas coisas. Nada na nossa vida é por acaso. Até a sincronização, as palavras, as pessoas, até quando a vida não está andando, é sincronia. Quando tudo está brecado, tudo que você tem que fazer, você tem que ter uma paciência. Todas essas coisas estão dizendo para você, meu caro, minha cara, onde você não está olhando. É isso aí. Foi o que aconteceu comigo, acontece com todo mundo. A gente está na expansão espiritual, a expansão da consciência que eu falo, é o tempo todo. Não é uma vez só na vida, não, que você vai, eu acordei sabendo de tudo e agora resolvo minha vida. Não, a gente tem expansão o tempo todo. E principalmente a nossa expansão da consciência, tudo é limitante no quê? No nosso grande emocional. Nosso emocional é complicado. É por isso que todas as outras coisas na nossa vida não andam. Eu vejo numa leitura que eu fiz para um senhor pisciano, muito chato.
Porque piscianos, eles têm uma ideia, você tá lá, ele vem te contratar para você fazer uma leitura, ele te corta o tempo todo. Você tá fazendo a leitura, você tá na sintonia das cartas, estão vindo mensagem na tua cabeça. E a pessoa te corta toda hora, querendo que você explique cada vírgula. Eu falei, meu senhor, calma, que tá vindo a outra carta. Eu não posso falar do que eu sei, do que eu sinto, o que eu tenho, o que eu vejo, eu tenho que ver primeiro para depois te explicar. E se de repente você não entender da forma que eu te explicar, eu tenho que falar de acordo com o que aconteceu na minha vida e deu resultado. Então, espera um pouquinho eu terminar. Nossa, eu sei que ele me parou a leitura, era uma leitura de 1 hora. Ele me parou na leitura umas 10 vezes, eu falei assim, ele quer se consultar ou ele quer falar da vida dele para mim? E falou, aí depois no final falou, eu tenho uns projetos aí, que eu sou uma pessoa da internet, que eu sou uma pessoa da tecnologia, mas tá tudo travado. Nada por acaso, nada por acaso. Por que tá travado? Porque ele não escuta. Ele só quer falar, ele só quer dar as ideias dele, não escuta, não para. Não é só para ele, para mim também. Às vezes eu não escuto, não percebo, vem umas ideias na minha cabeça, eu tô querendo uma coisa. Por exemplo, aconteceu um mau pane agora no meu YouTube, no final de semana passada, nessa época, semana passada eu tava numa dor de cabeça lascada. E aconteceu tudo aquilo para me dar um susto e para me falar, enxerga, Cristiane, você tá procrastinando, tem tanta coisa para você fazer, você não faz vídeo para esse canal, você não faz vídeo para outro canal, você não faz nada, você faz 2 vídeos, depois quer dormir, só dormir. Que vida é essa? Você não tá estudando, você não tá aprendendo. E foi aí que eu me toquei, falei, não tava entendendo, não sabia das diretrizes do YouTube, não sei de um monte de coisa. E aí hoje veio um vídeo para mim assistir uma palestrante, eu esqueci o nome da mulher, falando sobre sincronicidade. Então é assim, muitas vezes as pessoas, não acontecem certas coisas na vida, não tem aquela coisa, foi uma bênção disfarçada, ou tem gente que fala, foi um livramento. É exatamente isso. Ela contou uma paródia de um cara, acho que era cantor, o que ele é, não sei. Ele fez um livro, ela falou o nome, só que eu estava assistindo e logo depois eu tinha uma leitura particular com a mulher, que eu falei, que eu vou contar essa história dela também. E aí, acho que deve ser escritor. Aí ele falou assim, nossa, por que será que eu não fui casado com a Doroteia? Por que eu não fui jogador do time do Botafogo? Por que eu não fui... Eu fui reprovar em todas essas coisas, tudo que eu queria não deu certo, e hoje eu estou vivendo essa vida, estou aqui escrevendo esse livro. Aí o outro eu dele aparece na frente dele e fala assim, eu sou você se tivesse entrado no time de Botafogo, eu estou todo arrasado, eu errei um pênalti, era o pênalti do gol que fica nas minhas mãos e eu chutei na trave. E eu que era o primeiro lugar, um super craque, fui rejeitado por todo mundo. E aí, aconteceu um monte de coisa, num jogo, o cara, em vez de chutar a bola, chutou minha cabeça, e enfim, contou a história dele, e agora estou no INS, e ainda mais, eu não morri, ainda estou vivo, e estou vivendo de INS, de aposentadoria. Isso aí é o eu dele, ele escrevendo o livro, uma paródia, eu não lembro do nome desse autor. Aí, porque é a mulher que falou também na palestra, ela falou assim, agora aparece um outro eu dele, que queria ser o quê? Vários eus que falou por que ele não tinha conseguido. Já pensou se a gente consegue saber por que muitas coisas na nossa vida não acontecem? Aí depois aparece um garçom, né? Não sei o que ele fala, e olhou pro garçom e olhou para ele e falei, nossa, sou eu. Aí ele falou assim, se você tivesse casado com a Doroteia, eu ia ser o garçom. Ele é um escritor famoso, né? Então, essa história que ele conta, eu tô contando bem assim por cima, né? São coisas que a gente não tem como ver o nosso futuro. Por que o universo, pelas coincidências, nada é coincidência, não é permitido para nós? Porque futuramente não vai servir para nós, que não é para nós. Então, não é pra gente ficar remoendo coisas que já passou na nossa vida e, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não tive isso? Ai, não sei o quê, sabe aqueles ais que a gente toda hora fala? Poxa, se eu tivesse passado lá, não passou porque não tinha. Inclusive, eu lembro que eu queria fazer administração em computação. Então, administrativo e computador. Nossa, não ia ter nada a ver comigo. Eu detesto administração. Eu detesto computação, que até hoje eu sou ruim com esse negócio.
E hoje eu vi que eu sou o quê? Eu sou boa na comunicação, eu sou uma pensante, eu poderia ser até uma escritora se eu quisesse, mas as minhas ideias não vão para longe. Agora eu sou o quê? Uma taróloga pensante, que leva críticas. E aí, falando com uma mulher aí, que é uma das minhas inscritas, e inclusive é uma pessoa que veio me pagar para fazer leitura particular, ela faz constelação familiar. Nada é por acaso, né? Nada na vida é por acaso. E ela veio. Eu fiz a leitura para ela, ela adorou tal. E a gente começou a ter uma afinidade, conversar, começou a ter projetos. Aí, a gente está pensando em fazer algumas coisas junto e tal. E aí ela falou para mim assim, Cris, vamos fazer a sua constelação, né, familiar, que não sei o quê. Eu falei, eu sei que eu tenho os meus problemas. Muitos problemas estão lá na minha infância. Pode ser que vem lá da outra vida, que é sobre rejeição. Eu acredito que na minha vida, essa é uma expansão que eu estou te falando de mim mesmo. Eu aprendi que na minha vida, eu não sou muito boa para encarar as críticas, e eu vejo isso como uma rejeição das outras pessoas. Eu não consigo administrar bem essa parte. E aí, eu falando para ela, realmente, eu sei que é isso, eu tive uma rejeição na infância, eu fui tratada como uma filha ovelha negra, que para tudo que eu tive que conquistar até hoje, eu tive que me esforçar e focar bastante e toda hora tentar até conseguir. Então, eu sempre fui assim, mas hoje eu agradeço, porque se eu não tivesse sido rejeitada ou manipulada por meu pai daquela maneira, se meu pai não fosse daquele jeito comigo, se ele não tivesse sido rígido comigo, eu seria procrastinante em muita coisa até agora. E ainda que eu acredito que eu tenho muita procrastinação. E aí eu falei assim, como tudo é legal. Mas ela falou assim, você sabe que é isso, mas vamos fazer a constelação, a gente vai marcar o dia da constelação e eu vou fazer. Que aí vai abrir outros gatilhos, abrir outras chaves na minha mente que tá sendo magnífico. E aí aconteceu um fato, esses dias também, em que veio uma ideia, essa semana tá vindo essa ideia, de novo aquela ideia que veio desde o ano passado de voltar para o Brasil. E aí eu fui falar sobre isso para uma pessoa, ela reagiu de uma forma tal, falou que não gostaria que eu fosse, mas que estaria torcendo por mim, tudo bem? E aí tudo bem. E aí no meu sonho essa pessoa aparece. E é difícil eu lembrar de sonho, é difícil eu continuar contando essa história porque eu não sou de lembrar. E aí eu vi que a atitude que ela tem é muito subjacente, a gente não entende o que a pessoa quer falar. Ela pode estar sofrendo, mas ela esconde o sentimento, camufla o sentimento, mas não fala. Então, assim, é uma coisa camuflada. Assim como eu dei uma isca para ver o resultado do que ela ia retornar para mim. Então, quer dizer, eu me senti rejeitada pela forma da que ela falou, inconscientemente. Aí eu fiquei pensando assim, então acho que é para mim ir embora mesmo, pensei comigo. E aí veio o sonho. E aí eu falo assim, então é uma coisa que eu tenho que lutar. Então, quer dizer, a minha vida pessoal amorosamente falando, não vai muito bem por causa dessa camuflagem que eu faço sobre mim mesmo. Essa aqui é a minha expansão espiritual. Enquanto eu me enxergar que sou um ser, que é merecedora de um outro ser na minha vida, nada vai dar certo. Porque eu sempre vou estar camuflando o meu verdadeiro amor, o meu verdadeiro sentimento, porque eu não consigo expressar de maneira verdadeira. Assim como eu encontro pessoas que fazem isso comigo. Então, é um déjà vu? Não é. É aquilo que a gente precisa, é aquela coisa da sincronicidade, que a gente não entende. Por exemplo, não deu certo em muitas coisas, então eu expliquei o porquê. Por exemplo, você está numa fila para pagar as contas. Então você vai pagar as contas, vai fazer uma compra no mercado. Tem fila para tudo. Em todo que lugar que eu for, você fala assim, todo lugar que eu vou tem fila. Pelo amor de Deus, o que eu fiz na minha vida que tem que sempre estar esperando? É o que é? É o universo trabalhando com você para você ter paciência. E olha que eu não tinha paciência para ficar numa fila. Sabe o que eu fazia? Quando eu via a fila, eu ficava lá 10 minutinhos e a fila andava, eu pegava todas as minhas coisas, botava tudo de volta nas prateleiras e ia embora. Tanto a minha paciência era zero. Hoje em dia eu fico de boa, eu posso ficar no trânsito, não tô nem aí. Eu fico de boa, inclusive quando para o farol, fico até contente que dá para dar uma olhadinha no celular para ver se alguém tá mandando e-mail. E essa aqui é outra coisa de ansiedade que eu também tenho. Então, muitas coisas na nossa vida vêm como um aviso. Quando as sincronicidades aparecem na nossa vida com muita frequência, é porque já está passando da hora. Quando você vê muito número, muitas pessoas do mesmo jeito, as pessoas falando a mesma coisa, ocasiões,
fatos que sempre se repete, é aquela sincronização que diz assim, ó, já está passando do tempo. Você vai olhar isso aí quando? E agora eu descobri porque o passado voltou na minha vida. É para mim resolver essa parte aqui que eu não olho, né? Tá. Veio aquela história de querer ir para o Brasil de novo, porque eu estou querendo fazer um projeto muito legal, mas ainda não está nada definido. Estou com um projeto aí de ensinar pessoas a fazer tarô. Eu não sei se é isso também, mas teve procura. Só tem que firmar o valor, como que vai ser feito, em quantos blocos vai ser, porque o tarô tem muitas coisas para explicar e ensinar. E a expansão da espiritualidade. Então, vamos voltar para o assunto que eu vi, que me fez também vir para cá. É uma mocinha de 39 anos, que até agora não se casou, teve muitos relacionamentos e tal. Ela trabalha, acho que ela é dona de um restaurante de frutos do mar, não sei aonde, aí pro lado do sul. E ela falou que daqui 2 anos, ela vai ficar 2 anos parado para reforma, algumas coisas que elas vão ter que fazer. E ela vai ficar sem fazer nada e precisa de algumas coisas. Aí ficou conversando, por que a minha vida tá travada, e não sei o que, conversa vai, conversa vem, eu vindo do tarô. Eu falei, olha, parece que você é muito compulsiva em gastos. Realmente eu sou, agora eu tô travada, eu melhorei, mas vira e mexe, eu caio nessa daí, então você não melhorou. Não, eu sei que eu tenho que destruir todos os meus cartões, que não sei o quê. Eu falei, não, para você, isso que as pessoas não conseguem entender. Você evitar de comprar, de gastar compulsivamente, não é gastar, pegar teu cartão e fazer picotar, jogar tudo fora para não cair na tentação. É você se controlar, é você conseguir controlar, mesmo o cartão tá ali piscando, olha a roupa ali, compra, é você se controlar. Enquanto você não consegue se controlar, mesmo tendo aquela droga na tua frente, mesmo você tendo ali o celular, mesmo você tendo ali a internet, mesmo você tendo aí o cartão para fazer, quando você se sente naquela sensação de que eu consigo me controlar, é aí que é a questão. Eu consigo controlar e eu não sou uma máquina que tem que colocar barreiras para mim não fazer, porque eu não sou criança. E quando a gente percebe que, quando a gente se controla a esse ponto, a evolução e a expansão da consciência chegou. Então, não tem a necessidade de você ir lá, no início, pode até ser que sim. O que eu fiz? Eu não destruí nenhum cartão. Tudo que eu não usava, eu peguei e cancelei realmente, mas eu ainda tenho cartão de crédito sim. O que eu fazia? Eu sabia que ir na loja, eu ficava na tentação. Então, eu fiquei um bom tempo, eu só ia se necessário. Inclusive, enquanto a minha irmã estava aqui, a gente vivia em loja. Então, aquilo lá não foi muito bom para mim. Mas, depois dessa experiência de não ir, porque o meu tempo ficou apurado, muita gente para atender, trabalho, todas essas coisas, eu parei de frequentar esses lugares. E hoje, quando eu vou nesses grandes shopping, inclusive tem um vídeo aqui que eu gravei com o meu neto, mas tá tão sem graça que eu falei, nem sei se vale a pena eu postar, que eu posto no final do vídeo a gente almoçando, tá? Que eu falei assim, pô, não gosto mais de vir no shopping, me deixa cansada, me deixa com dor nas costas, me deixa impaciente. E realmente eu descobri que estou curada. Eu entrei na loja, vi um monte de coisa e não quis nada. Eu falei, nossa, que evolução. Para mim foi uma expansão. Para mim foi uma grande vitória em coisas que eu não conseguia fazer antes. Eu tinha que olhar, nossa, aquela roupa piscou para mim, eu preciso comprar, não sei o quê, e ficava aquela coisa, né? Hoje em dia, eu não faço mais isso. E aí eu sinto que eu estou melhorando cada vez mais. Então, a expansão espiritual é isso. E o que aconteceu com essa moça? Então, eu parei de comprar, ela falou, parei de comprar, não sei o quê, não estou gastando, eu cancelei meu cartão, não sei o que ela fez. Tá. Daí, ela fazia exercício físico também. Parou porque ela não gosta de coisa repetitiva. E comia muito doce, era muito compulsiva para comer doce, tomava não sei quantos litros de Coca-Cola, até para dormir era Coca-Cola, tomava até Coca-Cola quente, ela tinha compulsividade para doce, do açúcar da Coca-Cola. Ela cortou, emagreceu 15, 20 quilos, ela falou. E aí, tá. Eu falei assim, mas se você tem tantos problemas emocionais, principalmente com autoestima e tralalá, porque é emocional, então faça exercício físico. Não, eu fazia exercício físico, eu fazia direto e não gosto de coisa repetitiva. Mas pensa aqui comigo, eu falei pra ela, querida,
você está sendo repetitivo em tudo. Só mudou o negócio. Antes você era compulsiva com roupa. Depois você virou compulsiva de Coca-Cola. E agora você é compulsiva de Coca-Cola, você passou por vinho. Ela tomou um vinho inteirinho. E, antigamente, ela tomava um litro de vinho, demorava, não sei que tamanho do linho, ela falou vinho, em 2 semanas. Hoje, em 1 semana, ela toma uma garrafa. E ela falou assim, Cristiane, a sincronicidade foi tão grande que eu comprei 2 vinhos, e na hora que eu coloquei em cima da mesa, um vinho caiu e espatifou. Ela até ligou para a mãe dela chorando, que acabou com o vinho dela, caiu no chão e espatifou. E a mãe dela falou, isso é um aviso, isso é um aviso. Quer dizer, a mãe já estava falando, para de beber. E aí, antes de ela vir para minha leitura, ai, Cristiane, me desculpe que eu tô toda vermelha, que eu bebi vinho. Eu olhei, eu não gosto muito quando alguém vem na leitura chapada, né? Nem fumando, nem bebendo, mas tudo bem. E aí foi aí que eu vi. Falei, você tá com... Aí na hora já tava conversando, ela já tinha entendido muita coisa, foi aí que eu falei. E a outra coisa, que você já tá viciada e não tá percebendo, e daqui você vai para outra coisa pior, você tá viciada em vinho. Agora ainda é vinho. O próximo patamar pode ser irreversível. E quando a gente está viciado no álcool, é mais difícil tirar do que qualquer outras coisas. Aí ela, Cristiane, não tinha pensado nisso. Expansão da consciência. Isso aqui é expansão da consciência. Então, toda vez que uma cliente vem para mim, Deus escolhe as pessoas certinhas para vir me procurar. Até o senhorzinho que é lá, muito chatinho, que acho que não sei se ele entendeu o que eu falei, mas acho que deve ter entendido, né? De querer as coisas muito rápidas, de querer que as coisas aconteçam muito rápido. Inclusive ele falou assim, Cristiane, eu tinha tantos problemas na minha cabeça, tanta correria para ganhar dinheiro, que eu ia no mercado com 6 coisas para comprar e voltava com 2, porque as outras 4 eu esquecia. E aí eu falei para ele, nessa época que você esquecia tudo, e hoje ele falou que não esquece mais nada, nessa época que você esquecia tudo, como é que estava a tua vida? Um estresse, trabalho, muita pressão e não sei o quê. E agora, como é que está a tua vida? Nossa, é a melhor fase da minha vida. E por que o senhor está reclamando que é mais? Só que aí já vem aquelas coisinhas, aquelas coisinhas que tem que falar. Aí mudando de ideia, quis falar sobre relacionamento. Eu falei assim, olha, relacionamento é o seguinte, quando a gente não consegue se perceber, quando a gente não consegue enxergar e principalmente não conseguir escutar o outro, você não vai conseguir ter um relacionamento, porque você vai ser só você, o seu ego vai ser melhor, você sempre vai ser melhor, o outro não vai valer nada. E uma parceria é uma união, não é alguém que você vai sempre falar o que ela deve fazer. Então você vai se tornar um narcisista. Eu não falei assim, senão eu já estava ferrada, mas era. Ele estava na minha leitura sendo narcisista, e eu já estava aqui. E não vê a hora de sair correndo. Ele me pega e fala no final que queria fazer mais uma leitura particular comigo em agosto para me marcar só o dia que ele quer conversar de novo. Eu falei assim, não, falei para ele, não vou marcar nada não, porque eu não tenho como marcar essas coisas assim a longo prazo, porque eu tenho outros clientes. E tudo isso tem que ser, é claro, para mim agendar tem que ser pago antecipadamente, porque senão não tem como agendar. Eu falei, não, se você sentir necessidade, depois de tudo que eu te falei, ainda sentir necessidade de conversar comigo, você vai na época que quiser, você pode marcar. Antes não. Eu já tava querendo dar um fora. Enfim, e aí chegou no signo de peixe, eu falei aquele monte de coisa também, dando umas indiretas pra ele. Ele pegou e mandou um e-mail pra mim. E tudo bem. Enfim, gente, expansão da consciência, principalmente quando a gente fica bravo com alguma coisa que alguém fala e que perturba a gente, é a hora da gente pensar e falar, nossa, por que essa pessoa conseguiu tirar eu do meu equilíbrio? Assim como eu pensei, como eu enxerguei, que muitas vezes eu saio do equilíbrio por causa das críticas e acabo falando coisas que não deve. E eu tenho muitos de seguidores, graças a Deus, e tem pessoas que se espelham em mim, fazem as coisas que gostam de fazer as coisas que eu quero. E aí eu pego e falo alguma coisa diferente. É claro que eu sempre penso antes de falar, e toda vez que eu tenho que falar qualquer coisa, o universo traz para mim as mensagens que eu tenho que passar. Toda semana tem sido assim. E o que eu aprendi na semana passada é ter paciência, é não ser ansiosa, não querer adiantar as coisas, porque quando a gente adianta, a gente tem que voltar atrás para consertar. Eu aprendi isso. Faltava estudo, faltava aprendizagem de como funciona o YouTube, não sabia, aprendi, a duras penas, mas aprendi.
Enfim, expansão da experiência, da expansão espiritual, expansão da consciência é isso. É quando você começa a enxergar a tua vida não como uma forma de reclamar, mas sim quando você começa a olhar que certas coisas vêm como impedimento, ou como dor, ou com sofrimento, porque são coisas que você tem que parar e olhar bem devagar, respirar, viver da melhor maneira possível, parar de fugir, parar de procrastinar, parar de achar que é o rei do gado, o imperador, a imperadora. Nós somos seres de luz, filho de Deus, que estamos em Cristiane, como eu estou, para aprender. Então ninguém é melhor que o outro, ninguém sabe mais que o outro. A diferença é que a expansão começa para uns mais rápidos e para outros demora mais. É só isso. A expansão espiritual não é você ficar olhando um monte de espírito, falando com eles, não. A expansão espiritual é quando você consegue olhar para a tua vida e consegue resolver ela sem perturbar ninguém. A sua vida, a sua forma de viver e viver ela sem se perturbar com mais ninguém, com o teu externo. Porque se o externo continua te prejudicando e quando o externo continua te mandando mensagem de que você vai ficar irritada, é quando você ainda precisa olhar algumas coisas que você não consegue resolver. Então é isso, gente. Expansão espiritual nada mais é quando você começa a enxergar a sua vida e consegue viver ela plenamente, na tranquilidade, na fé, na harmonia e na paz. Que assim seja, assim. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Foi uma reflexão que eu tive hoje, aprendi mais uma lição. Essa semana eu aprendi mais uma lição e eu vim passar para vocês. Eu gostei muito. Foi entre várias expansões da consciência, essa foi mais uma. Então, quer dizer, por mais que eu seja uma taróloga, infinitamente, a partir do momento que a gente está na Terra, até quanto de idade a gente tem, a gente vai estar sempre aprendendo e vivendo melhor, aprendendo e vivendo melhor. Tá bom? Arigatô, sayonara, até a próxima reflexão do que eu aprender nesse universo. Tchau, gente!